Muito bom dia a todos e obrigado pela vossa presença aqui conosco hoje, naquele que será o último webinar que a Sequer Ibernova vai fazer durante este ano de 2024. Hoje vamos fazer um webinar bastante técnico, com alguma profundidade, com o nosso especialista em todas as soluções CAM, o André Correia. Bom dia, André, tudo bem contigo? Olá, bom dia, Rui, e os representantes também. Hoje és tu que vais estar aqui com a mão na massa, portanto, a explicar tudo o que há de novo neste novo rolo NC Shop Floor Machining, que nós introduzimos também nos seminários de apresentação da nova versão SolidWorks 2025. Portanto, foi uma das principais novidades, foi a introdução deste rolo em todas as novas licenças de SolidWorks e em todas de SolidWorks com Serviços Cloud e também em todas as licenças de 3D Experience Works. Portanto, é uma das principais novidades aqui do SolidWorks 2025. E para nos falar tudo sobre este novo rolo, temos cá, como disse, o nosso especialista André Correia, a partir de Gaia, que nos vai então guiar para conhecermos melhor este novo rolo. Por isso, André, controla aí do teu lado, vamos avançando. Ok. Olá, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço terem reservado o vosso tempo por estarem aqui a assistir a este webinar, onde vou apresentar a todos a nova solução do Shop Floor Machining, que está introduzido no 3D Experience. E, portanto, hoje em dia, cada vez mais a escassez de mão de obra é muita. Só em Portugal temos cerca de 2,5 milhões de millennials e, portanto, cada vez mais necessitamos de soluções mais apelativas aos nossos funcionários. Juntamente, o mercado está cada vez mais competitivo e obriga-nos a ter uma vantagem competitiva em relação a todos os nossos clientes e outras empresas, e temos de ter mais qualidade, ter mais atendimento ao cliente e ter mais inovação e velocidade na nossa solução ao nosso cliente. É isso mesmo. Uhum. Portanto, o Shop Floor Machining, e agora sim, vamos falar mais sobre ele. Ele apresenta várias opções para quem quer trabalhar com máquinas de CNC. Temos fresagem 3+2 eixos, um wizard para fazer a nossa apresentação e a nossa programação, e também podemos programar máquinas do Wire EDM, máquinas de jato de água e fio. Portanto, temos também uma solução de nesting e uma simulação integrada de máquina virtual no mesmo software. Aqui, André, desculpa, só se puderes voltar aí atrás, só para fazermos Sim. aqui um pequeno comentário inicial. Nós dissemos que o Shop Floor Machining vem em todas as novas licenças de SolidWorks com Serviços Cloud e 3D Experience SolidWorks, da mesma maneira que continua também a vir o SolidWorks CAM, né? O SolidWorks CAM continua também a vir, portanto isto quer dizer que em cada nova licença nós vamos poder, ou cada utilizador poderá escolher entre qual a ferramenta de CAM que pretenderá usar no seu fluxo de trabalho, sendo que, olhando só para este primeiro PowerPoint que tu me estás aqui a mostrar, saltam logo aqui à vista algumas diferenças importantes em relação àquilo que é o SolidWorks CAM. Por exemplo, a questão de poderes ter logo a simulação de máquina integrada, a possibilidade de poderes fazer jato de água, poderes fazer EDM, poderes fazer 3+2, não é? Porque o SolidWorks CAM é uma ferramenta de 2 eixos e meio. Aqui fazes 3 contínuos mais 2 eixos. Portanto, logo aqui já existe uma diferença bastante ampla, para além do facto de correr dentro da plataforma, com todas as ferramentas de colaboração, etc. São aspectos importantes que diferenciam o NC Shop Floor daquilo que temos normalmente na solução desktop, que é o SolidWorks CAM, e depois os produtos CAMWorks em cima dele. Por isso era só uma primeira nota que queria fazer, mas continua, por favor. Sim. Portanto, o que eu vos trouxe aqui para apresentar é no género de uma história em que temos aqui o nosso André, que é o nosso gestor de produção, que gera... Tu és o chefe, não é? Tu és o chefe, vê-se logo. Também tem óculos. Que gera aqui uma fábrica, tem vários tipos de máquina e tem como funcionários o Paulo, que é um programador de CAM, e o Oscar, que é o operador de CNC no chão de fábrica. Portanto, o André, como todos
os intervenientes aqui, digamos assim, têm o SolidWorks e também o 3D Experience. Ou seja, têm acesso ao nosso shop floor. Portanto, o André recebe uma peça que tem que orçamentar, é esta peça aqui da imagem, e então ele vai ter que introduzir isso, ou seja, ele tem o SolidWorks, ele vai introduzir, e eu agora vou mostrar aqui, ele a introduzir do ambiente SolidWorks a peça que recebeu para 3D Experience. Portanto, aqui basicamente estamos a gravar a nossa peça num espaço colaborativo da plataforma. Exatamente. E a colocar a peça, portanto, acessível a todos os colegas que depois também, através dos seus rolos, podem também aceder à mesma peça. É isso. Exatamente. E aqui no canto direito podemos ver que o status passou a verde, está ok, foi convertido também para a nossa 3D Experience corretamente e que está bloqueado na nossa chave, que é para ninguém alterar a nossa peça. De seguida, ou seja, temos a peça no nosso 3D Experience e vamos, isto é outra funcionalidade do NC Shop Floor, vamos verificar a possibilidade de maquinação da peça com a nossa máquina que temos na empresa, ou as máquinas que temos na empresa. Portanto, as condições que temos para verificar, ou seja, deixamos de ter que ter uma pessoa que perceba muito da máquina e do volume de trabalho da nossa máquina, ou seja, temos isto tudo configurado para cada uma das máquinas que temos e podemos dizer quais os limites, o volume de trabalho, a espessura de parede mínima da nossa peça, profundidades de furos, entre outras coisas. Permite também, ou seja, não só processos subtrativos, mas também aditivos, verificar isto para máquinas de impressão de 3D. Sim. Ou seja, portanto, como uma componente importante da tarefa de orçamentação, ele, primeiro de tudo, tem que perceber se aquela peça se encaixa dentro das capacidades operativas do parque de máquinas de que dispõe dentro da empresa, quer seja de fabrico aditivo, quer seja de fabrico subtrativo. Claro. Exatamente. Ou seja, o mais importante normalmente é verificar se o nosso volume de trabalho está dentro do, ou seja, a peça cabe dentro do, digamos, o bounding box da peça cabe dentro do volume de trabalho da nossa máquina, assim como se temos cavidades que não conseguimos atingir, ou então temos peças com ângulos que não conseguimos fazer, ou espessuras entre as zonas que vamos maquinar demasiado finas, digamos, um controle de vibração da nossa máquina, digamos assim. Podemos também verificar se os furos do nosso projeto em relação a... tudo entra em conta, entra em conta a máquina, entra em conta a prensa de aperto, entra em conta as ferramentas que nós definimos e podemos verificar se cabe dentro, temos ferramentas para operar e fazer aquela peça. Portanto, após tudo isto, mostra aqui um vídeo em que a gente pode ver como é que é feita então essa validação, ou seja, seleciona aqui a nossa máquina, Maiás, possa editar ou adicionar outra e depois meto aqui as minhas definições para a nossa máquina e o que é que eu quero encontrar e verificar, faço um check, ele diz que está tudo ok e consigo também ver tudo que ele verificou, que é todas estas funcionalidades que eu falei anteriormente. Sim. Portanto, quer dizer que é uma peça maquinável nesta máquina específica dentro de acordo com aqueles critérios que tu tinhas pré-estabelecidos, ok? Ou seja, exatamente, ou seja, neste momento já foi verificado que eu consigo maquinar na minha máquina esta peça com as condições de prensa, de aperto e as condições que eu meti, então já me foi adjudicada a encomenda, posso então passá-la para o meu shop floor para que aqui o Paulo comece o seu trabalho de programador. Portanto, eu agora mostro aqui como é que a gente passa uma peça que já está num ambiente colaborativo, foi introduzido pelo André. É aquela peça, vou abrir. E aqui, André, também uma questão interessante, porque, por exemplo, o Paulo, como tu estás a dizer, ele já não precisa sequer de ter SolidWorks, que é também uma diferença grande
do NC Shop Floor em relação ao CAM, né? Tradicional ao SolidWorks CAM que nós costumamos trabalhar. Que tudo aquilo que o Paulo vai fazer a partir de agora vai ser exclusivo na plataforma, também apesar de ter uma instalação local, mas não precisa de ter uma licença de SolidWorks para conseguir fazer isto. Isto também é importante porque na prática o posto do CAM pode estar ou pode não estar a consumir uma licença de SolidWorks que teria necessariamente que acontecer se tivéssemos um SolidWorks CAM. Okay? Exatamente. Nós falamos muito da vantagem de ser integrado, mas às vezes não ser integrado em certos contextos também é preferível para não termos que ter também na parte do campo obrigatoriamente uma licença de CAD. Sim, ele pode trabalhar de 100% na cloud, no 3D Experience. Portanto, após a nossa peça estar então aqui aberta, nós podemos ver aqui do lado direito do nosso ecrã que temos um wizard que, ou seja, quem não conhecer bem o software, permite seguir de cima para baixo todas essas funcionalidades e esses passos e programar a peça para ser mais fácil do que usar a barra inferior em que temos o nosso setup, as configurações para a programação, operações 2 eixos e meio, 3 eixos e o output do nosso ficheiro. Então, o Paulo, neste momento, após introduzir a sua peça no shop floor, ele vai definir um pós-processador e é feito desta forma. Ou seja, pode criar uma máquina genérica ou então introduzir uma máquina já pré-feita. Podia também fazer o mesmo. Aqui pode definir as medidas. Aqui vamos buscar o nosso pós-processador e definir o nome da nossa máquina. Vai ser novamente uma IAS. Defino o gerador de pós-processador, que vai ser o ICAM Foundation. E aqui o pós-processador, digamos em si, e a linguagem que é a norma ISO. Aqui são alguns sítios onde podemos editar no cabeçalho pós-processador. Após termos isto tudo criado, podemos então passar para a frente e definir o nosso toolcrib, ou então, neste caso, o Paulo já tem uma tabela de ferramentas que ele usa para este tipo de peças, ele vai buscar essa tabela de ferramentas. Dá para fazer de várias formas e buscar alguns conteúdos. Posso também procurar pelo nome. Ou seja, meto o meu nome ali, que eu acho que tem, e introduzo então as minhas ferramentas. Ferramenta é introduzir no ambiente colaborativo, depois eu apenas tenho que adicionar, ou seja, importá-las. Isto funciona da mesma forma para importar uma máquina, para importar uma prensa de aperto. Portanto, neste caso, tu já tinhas este conjunto de ferramentas, encontraste este conjunto de ferramentas de busca e importaste para dentro do teu ambiente de trabalho de maquinação. Exatamente. Podia ter milhares de ferramentas e ele importava. Portanto, e à medida aquela questão do wizard, à medida que vais avançando, portanto, ele vai pondo um chequezinho verde nos passos que tu já foste tratando. Portanto, quando tiveres tudo verde, sabes que estás pronto para mandar maquinar. Sim, isso é para quem tem menos experiência, consegue ter um controle do ponto da situação em que está e o que lhe falta, não é? Fazer. Para quem é mais avançado, pode desativar este menu e usar só a barra de baixo, faz exatamente o mesmo, neste caso. Ou seja, o Paulo, após ter introduzido as suas ferramentas, ele verificou que lhe falta mais algumas, ou seja, também nos permite o software, neste caso, introduzir ferramentas manual. E aqui demonstra-se como é que é criada apenas uma ferramenta, pode ser itens de furação, de fresagem, temos vários tipos, sondas de prova também dá, para Renishop, Lume, dá para criar também. Portanto, introduz o ambiente de criação de ferramenta, é muito interessante, é 3D.
É completamente paramétrico, tu mudas logo e vês logo o efeito. Vamos dar o nome que queremos. Este nome é a designação da fresa, mas em baixo podemos pôr o que queremos que apareça no processador, na tab em baixo. Caso que gostamos mais de configurar manualmente, dá para configurar então manualmente nossa geometria, as medidas, exatamente igual. Dá para definir a nossa tecnologia, neste caso vou dizer que é uma fresa de 7 navalhas. Dá para definir o material também. E também podemos definir e pré-definir velocidades de corte consoante o material, consoante a operação e consoante o tipo de acabamento. Se é um desbaste, se é um acabamento, queremos usar esta fresa. Temos é que depois ativar e pôr-lhe os parâmetros. Aqui mostro a pôr os parâmetros das velocidades de corte, avanço por dentro também. Portanto, é bastante fácil e intuitiva a criação de ferramentas e é prático, na minha opinião, acho que é bastante bom nesse sentido. Estas ferramentas depois podem ser guardadas mais para a frente, se quisermos guardá-las ou fica preso a este fecheiro, ou podemos guardar para uma livraria ou introduzir naquela livraria inicial que eu meti. Podemos definir também o nosso cone de aperto. Eu aqui estou a dizer que é um cone BT50, porque vou querer usar um assembly nisto. Mas posso trabalhar só com fresa sem assembly. Já foi criado. Portanto, o Paulo, após definir tudo isto, o que é que ele vai definir? Vai definir então aqui o nosso stock, o nosso bruto para trabalhar. Dá para ser com uma peça 3D, ou então, como eu vou fazer aqui, que é com a definir uma bounding box, digamos assim. Posso orientar as medidas da nossa bounding box. E depois vou aqui acrescentar 1 milímetro para podermos facejar, para criarmos propositadamente uma operação de facejamento. De seguida, ele vai definir a nossa origem, também é simples, editamos a nossa origem, dizemos que é naquele canto ali do nosso stock e orientamos então as nossas faces. E num azul mais claro, lá ao fundo consegue-se ver alterar. Após dar o OK, vai-nos mostrar a origem pré-definida. Tudo o que aparece aqui é opcional, podemos dizer, mas não é necessário nem é obrigatório. Portanto, após termos isto, vamos então fazer uma operação de facejamento. Essa operação é criada com uma operação prismática, 2 eixos e meio. Basta dizer, ele está sempre a dar um wizard de ajuda. Eu aqui posso selecionar opções, opcionais ou não. Aqui podemos definir como é que vai ser feito o nosso corte, o estilo de corte. Podemos definir quanto é que vai engatar a nossa ferramenta. Neste caso, pus a 40% do diâmetro. Se queremos níveis, passagens ou não. Se queremos uma passagem de acabamento, ou então, se quisermos high speed machine, também é possível. Mais à frente, então, o Paulo cria a caixa interior. É idêntico. Os menus são sempre muito parecidos e as seleções também. E eu usei já uma pré-feita e vou buscar então uma ferramenta. Só tenho que trocar a ferramenta e dizer-lhe o meu contorno. Vou lhe dizer como opcional o meu plano de topo, porque já tinha maquinado. Temos também várias opções para fazer a toolpath. Aqui é idêntico ao anterior. O acabamento. Os menus são quase sempre idênticos. Também temos high speed machining disponível neste tipo de operações. Que é outra vantagem em relação ao SolidWorks CAM, é termos o high speed machining que o SolidWorks CAM não traz. Depois editei, esqueci-me de verificar as minhas aproximações, voltei a editar e verifiquei que estava tudo ok. Portanto,
após termos este pocket, eu posso então copiar e reutilizar a operação. Estou a copiar, copio a operação. Para fazeres este cantinho aqui do lado esquerdo da Exatamente, peça, não é? fazer o canto esquerdo. E digo-lhe apenas que é aquele plano, ele assumiu logo o contorno, e neste caso eu vou dizer que era até aquele topo, que era um offset da zona aberta de menos 2 mm, que é para a ferramenta entrar mais atrás. Aceito e está criado. Posteriormente, portanto, eu posso fazer uma pesquisa de furos automática. Também dá manual, mas automático dá sempre mais jeito. Digo só qual é a minha peça e ele vai-me dizer o que é que encontrou. Encontrou 7 furos, peço desculpa, que não são basados, são blind. Portanto, ele mostra agora aqui todos os furos que encontrou. E de seguida, então vamos programar as operações para esse furo utilizando as nossas features que ele encontrou. Portanto, o Paulo está a verificar qual é as medidas, ele também permite verificar as medidas na própria peça. Okay? Está a verificar as medidas do furo e a medida do chanfre na zona mais larga. Para verificar se ele tinha ferramentas para isto e verificou que não, ou seja, a meio do trabalho podemos criar outra ferramenta, não há qualquer tipo de problema, que é o que ele vai fazer. Neste caso, um Obrog. Portanto, viu que não tinha ferramentas para aquilo e tem Exato. que criar aí uma nova. Rapidamente. Sim. Também, a broca também permite alterar tudo, é tudo paramétrico. Aqui dou um exemplo apenas. Posso alterar o ângulo da broca. Todos os menus que estão disponíveis para fresa também aparecem disponíveis para a broca. Depois, cria uma broca, digamos, de ponto. Fazer aquele escariamento de topo. Aqui não se preocupa muito com as dimensões, basicamente precisa que tenha um bocadinho maior diâmetro do que o cofre vai fazer e o ângulo correto. Aquela parte dos furos que tu mostraste ainda há bocadinho também mostra que o software consegue fazer esse reconhecimento automático, neste caso daquelas furações que tu pediste para procurar, não é? Sim. E agora vou reutilizar tudo para fazer o spot e reutilizar para fazer os furos. Pronto, já criou, já estão ali adicionados no meu ambiente. E agora posso ir ao Excel Machine e dizer, vou fazer um spot drill e vou buscar as minhas features. Portanto, posso dizer se eu quero arrancar a seguir a uma troca de ferramenta ou a seguir a uma operação. Vou dizer que é a seguir à troca de ferramenta. Depois podia, se quisesse, selecionar a minha área para ir buscar ou selecionar aqui, mas neste caso eu optei por ir buscar ao meu ambiente colaborativo. Portanto, já tenho aqui a operação, ele só me está a dizer para eu procurar pelas features. Ele dá sempre aquela ajuda. Dá para desativar aquelas ajudas, se quisermos. Já encontrou 7 furos. Podia dar já o OK, ele ia fazer corretamente. Mas eu, no meu caso, quero dizer que ali é o topo de furo, é opcional, mas decidi pôr. Ele já me dá ali alguns dados da geometria, que é de 5.3, por exemplo. E a profundidade de 0.6. Ele é que calculou tudo isso.
Mas eu vou-lhe dizer não, eu quero que o chanfre fique com um raio, um diâmetro diferente. Portanto, até mostrar as opções, a aproximação, alturas de aproximação, depois eu posso definir aqui, isto é interessante, se quer o cálculo do chanfre pela altura ou pelo diâmetro. Eu vou selecionar pelo diâmetro e vou dizer que em vez do diâmetro que tinha de 5.3, eu quero um diâmetro de 5, por exemplo. Ok. Se eu quisesse usar um offset à profundidade que ele encontrou, ele automaticamente mete a broca à profundidade necessária para calcular os 5 milímetros. Fazer aquele chanfre. Exatamente. Uhum. Depois, podemos então centrar aqui a peça e podemos então criar os nossos furos também, utilizando as mesmas features, os mesmos furos que foram encontrados. Nas operações de furo, temos várias operações, que é furo normal, furo profundo, furo com espera, furo com quebra da para. E podemos procurar de várias formas também, dá sempre de várias formas. Agora estou à procura de onde é que estão aqui, neste caso, as minhas operações. Ou vou buscar as operações, ou uso uma que já está. Neste caso, eu vou usar uma que já está. Que foi usada no spot drill e a pattern é esta. Portanto, é isto que eu quero usar. Portanto, ele já sabe o que é que vai ter que usar, quais são as geometrias que vai ter que furar. Já detectou também o que precisava. Neste caso, eu vou-lhe dizer o fundo do furo. Mas não precisava porque ele detectou anteriormente. E esses aí são todos iguais em termos de profundidade também, né? Por isso, Sim, na sim, partida, sim. é a mesma estratégia para todos eles. É, mas se não fosse, ele calculava automático. Uhum. Mas eu é que já tenho o hábito de segurança de dizer sempre. Mas é mais um hábito do que a falta da funcionalidade, digamos assim. Pois é igual, também temos as mesmas opções. Aqui vou passar para tipo. Posso dizer se quer um offset ou não. E aqui temos então os nossos furos feitos. Portanto, após todo este trabalho, eu posso então fazer a nossa simulação. Para simular, pode ser feito de várias formas. Posso carregar no play lá em cima na bolinha de 3D Experience, posso selecionar como eu vou fazer, há de várias formas. E a simulação, o que é interessante da simulação de 3D Experience é que eu posso ativar, neste momento está desativo, mas posso ativar ou desativar a cinemática da máquina, se eu tiver isso configurado. O que é que isso quer dizer? Eu posso acelerar ou abrandar e ver em tempo real essa aceleração. Aqui estou a mostrar também, a tirar o código para o pós-processador. Aqui temos o nosso código e ele automaticamente criou também ciclos no código. Podemos ver que um G81, ciclo de furação, automaticamente. Portanto, agora temos a nossa peça programada, o Paulo já fez o trabalho dele e tem o seu código para ser colocado na máquina. Após ter esse código, ele passa, neste caso, para o washer, que recebe uma notificação no seu ambiente, também do 3D Experience, recebe uma notificação que tem o código pronto e pode utilizá-lo na máquina. Portanto, resumindo, nós podemos pós-processar o código, temos e é fornecido na instalação do software sem pós-processadores pré-definidos, os mais comuns, os mais usados, os Fanuc, os AS, alguns Fagor,
alguns IDA9, tem alguns deles pré-definidos, outros podem ser criados. Portanto, após isto, e termos então o nosso trabalho de shop floor, digamos, quase pronto, se nós quisermos ter 100% da certeza que a nossa peça é colocar na máquina e executá-la, podemos então simular com máquina virtual, contando toda a geometria da máquina, todas as ferramentas, todos os nossos suportes e fixações, assim como a cinemática da máquina, os avanços, se é mais rápido, mais lento, em tempo real. Portanto, aqui estou a mostrar uma máquina virtual a fazer uma peça e simular texto. É muito rápido simular. E esta lá está também uma importante diferença em relação àquilo que conseguimos fazer com o SolidWorks CAM, não é? Isto é uma máquina virtual, 4 eixos, com um quarto eixo, digamos, posicionado. Que eu mostro, estou a mexer bastante, que é para mostrar que é fluido, ok? Até durante a própria simulação. Aqui ele está a perguntar se quer que eu mostre os resultados intermédios. Digo que sim, que é para processar tudo. Ou seja, neste momento é mais pesado sólido o PowerPoint do que o 3D Experience. Portanto, aqui vou mostrar que posso mexer as velocidades, mexer a máquina, enquanto está a programar, só para perceberem que não puxa pela máquina. Que é leve, não é? Está a correr aqui no próprio browser. É raro neste tipo de software, muita gente evita até às vezes simular neste tipo de ambiente, porque normalmente é muito pesado para as máquinas e perde-se bastante tempo, porque às vezes crash. No shop floor isso não acontece. Muito rápido. Aí está ele a maquinar virtualmente. Sim. Portanto, aqui em termos de eixos, só para ficar claro também para toda a gente, tens aqui um eixo vertical na cabeça da ferramenta, certo? Sim, um Z. E depois os outros três são os três eixos de... Tem um A, o eixo rotativo, e depois tem um XY na mesa. Okay. Portanto, eu vou variando a velocidade desde uma vez a 8 vezes, a 16 vezes, e ele sempre a trabalhar perfeitamente. Agora está a 4 vezes. Já virou a peça ao contrário. Sim, já rodou. E isto, uma coisa importante é que ele tem em conta o pós-processador real que está a ler. Por isso é que é importante e ele obriga a que a gente defina a máquina no início. Ou seja, lê o código real que vai para a máquina e simula o que vai fazer real na Mas máquina. todas aquelas máquinas que tu mostraste ao princípio, quando escolheste aquela haste, todas elas já estão preparadas para fazer depois esta espécie de virtual machine? Algumas máquinas já temos, por exemplo, estas AS, temos que já vem com o software e se não houver a gente também consegue arranjar, não há problema nenhum. Agora, se for máquinas muito específicas, isso já não acontece, como é lógico. Portanto, agora vou avançar para aqui uma máquina mais complexa. Esta já não tenho, okay? Este vídeo não foi feito por mim, que é uma máquina de 3+2. Okay? E igualmente, mesmo com uma máquina extremamente complexa, eu consigo simular sem qualquer tipo de problema. Portanto, além de termos este ambiente virtual e o Virtual Machine, nós temos também a funcionalidade de maquinar com fios, ou seja, máquina de fio, DDM, em 2 eixos, rapidamente. Isto é dentro do NC Shop Floor existe o Wire ADM Machine, também vem junto. Aqui já os pós-processadores já são mais limitados, já não tem tantos.
mas é possível de fazer, é lógico. E depois podemos também programar, que um exemplo é meu, este exemplo, isto tem 4 eixos, as paredes não são, digamos, paralelas nem perpendiculares, paralelas só não são perpendiculares, e eu vou aqui buscar uma máquina de fio, estou a dizer que é um processador com uma máquina de fio, para ele saber que vai trabalhar com fio, qual vai ser a minha máquina. Também é bastante fácil e rápido programar uma máquina de fio. Portanto, já tenho a minha máquina definida. Agora, eu vou lhe dizer qual é o meu estoque. Não sou obrigado a dar o estoque, é opcional, mas para vermos, na simulação eu decidi pôr. Depois, eu crio a minha origem. No EDM tem que ser ali no fundo, mas pode ser qualquer posição, não é lógico? Depois temos aqui as minhas features que posso detectar automático ou manual. Eu nesta peça decidi fazer manual, como é de 4 eixos, obriga-me a ser manual. Mas se fosse 2 eixos, automaticamente dava, sem problema nenhum. Digo que é ali que o fio vai fazer o threading. E como é 4 eixo, tenho que lhe dar a superfície de cima para ele calcular o ângulo. Seguir a isso, crio as minhas linhas de sincronização, estão todas a verde, está ok, para criar a trajetória de corte. Portanto, tem os 4 eixos, 2 em cima, 2 em baixo, uma para cada extremidade do fio, não é? Agora, crio aqui a minha ferramenta, esqueci-me, então tenho que criar a minha ferramenta. Novamente, permite de várias formas criá-la. Dá para a gente, a meio, criar a ferramenta, se quisermos. Podemos criar aqui pela barra de baixo, também podemos criar pelo wizard. Dá para pôr tabelas de corte, consoante os materiais, que muitas das máquinas EDM utilizam. Dá também para adicionar. Num ficheiro Excel, simples, mete-se a tabela de corte, não é preciso ser base de dados. Nem nada. Depois posso adicionar uma feature, se a conseguir encontrar. Se não a conseguir encontrar, digo ao software para eu procurar. Por exemplo, aqui não estou a encontrar. Então vou dizer ao software para procurar. Cancelo, que já criei, não preciso. E digo, procura todos. Ele adicionou que eu tinha criado. Nas minhas estratégias também posso dar os pontos de stop, parar, e aqui estou a dizer que é 4 eixos entre aqueles contornos que eu selecionei e ele já criou. Agora, é difícil de ver, mas isto tem ângulo. Se olharem para o fio, conseguem ver ligeiramente ele a fazer um ângulo. Vou pôr mais lento, que é para ser mais fácil de ver. Não, o processamento é rápido. E ele ali está a fazer um ligeiro ângulo da peça. Nota-se para fazer aquele plano inclinado. Sim. Outra funcionalidade que temos é o nesting, que é um exemplo muito simples, mas é possível fazer. Ele tem true nesting, permite cortar com máquinas de jato de água, máquinas de laser, máquinas de plasma também. No caso das máquinas de jato de água, é possível introduzir tabelas de kerf tables, okay? Consoante a espessura da chapa, consoante o tipo de material, e no nesting também nos permite fazer o mesmo, definir vários tipos de chapa e as orientações, o grão da nossa, digamos, é mais para as madeiras, mas o grão da madeira, permite orientar o grão da madeira, entre outras funcionalidades. Portanto, agora já estão todos contentes, já têm a peça feita, testada, e basicamente são estas as funcionalidades todas que o software tem, software poderoso. Tem um algoritmo muito bom para superfície, ele também permite programar em superfícies, maquinar 3 eixos contínuos. O algoritmo é muito bom, já fiz vários testes.
E para quem não chegar o 3+2, aí já tem os seus custos, mas é possível então fazer upgrades. Fazer upgrades para outros roles que já têm outras capacidades, né? Portanto, como também vemos aqui. Portanto, ou seja, se for preciso, por exemplo, torno, já é preciso ir para o Delmia Turning ou para o Delmia Milling and Turning. Se for preciso movimentos até 5 eixos, também temos de ir para o Milling Pro. Portanto, são, digamos assim, os upgrades que poderão ser feitos. Agora, nestes casos, já não, digamos assim, incluídos, obviamente, na licença SolidWorks. Aqui sim existe um custo para adquirir uma licença de subscrição para cada um destes roles. Mas é possível fazer evolução, digamos assim, consoante a empresa também vai progredindo no tipo de máquinas que vai criando. Claro. Mas aquilo que tu disseste também é muito, muito importante, não é? Porque tu aqui estás a abrir também a porta a outro tipo de tecnologias, corte, laser, jato de água, fio, portanto, que não conseguíamos ter anteriormente só com o SolidWorks CAM. E isto dentro da parte da maquinação, depois dentro da parte, digamos, de outra extensão natural de produção, a parte da robótica, porque também hoje em dia já existem muitos sistemas integrados de robôs que fazem alimentação de centros de maquinação. Portanto, é outra área para onde também podemos expandir para programação offline de robôs. Nós, dentro destes 2 roles do Robô Programmer, temos a maior parte dos catálogos de fabricantes do mercado, portanto, já todos pré-definidos, portanto, preparados para fazer essa programação offline. E é isso, portanto, e dessa forma simulamos um processo completo que inclui a parte do Virtual Machine de simulação de CAM e também a componente de programação de robôs. Levando isto depois ao nível seguinte, também é possível, utilizando os roles de Virtual Factory, portanto nós já também temos aludido a estas possibilidades em outros webinars que temos feito anteriormente, ou seja, já uma espécie de Virtual Twin completo de toda a operação fabril, onde também a possibilidade de introduzir os meios de produção com os seus parâmetros operativos, transportadores, centros de maquinação, robôs, pautizadores, portanto, pessoas que têm que fazer determinadas operações e dessa forma analisar cenários de automatização do chão de fábrica de acordo com os requisitos que nos são pedidos, portanto, no sentido de conseguirmos simular diferentes cenários com diferentes recursos, estudar a alocação dos recursos, perceber se precisamos de mais pessoas, de mais robôs, de mais transportadores, estudar os parâmetros de cada um destes equipamentos. Portanto, ou seja, temos aqui uma ferramenta para fazer uma simulação completa, virtual, já não só do centro de maquinação, mas da própria fábrica como um todo e de todos os circuitos de produção que acontecem lá dentro. E isso depois expandindo à parte do Virtual Factory. Mas pronto, esse não é o tema de hoje, nós só introduzimos aqui estas questões porque, como vocês já perceberam, portanto, todo este portfólio que tem a ver com maquinação, programação de robôs, Virtual Factory, etc., está dentro da marca Delmia, do portfólio 3D Experience, portanto está tudo dentro da marca Delmia, e era importante também para nós abrir-vos também outras possibilidades, para além daquilo que vimos hoje com o NC Shop for Programming, também que é possível fazer com outros roles dentro da marca Delmia. E integrar. André, se quiseres então fazer aqui um resumo daquilo que nós vimos. Portanto, basicamente as conclusões mais importantes é que é um software de CAM completo no sentido que vai desde a programação ao código e ao ambiente virtual. Eu acho importante hoje em dia, principalmente em máquinas de 4 eixos, 3+2. Funciona perfeitamente se quisermos que ele trabalhe também a receber ficheiros de SolidWorks, também é possível, no entanto, podemos trabalhar totalmente, mais uma vez, em 3D Experience, sem termos SolidWorks. E os processadores para os FANUC habituais estão incluídos. Portanto, é uma solução interessante e bastante poderosa. E como falámos, também com algumas vantagens, diferenciações importantes relativamente àquilo que é o SolidWorks e o portfólio completamente integrado com o SolidWorks, ou seja, o facto de não exigir
ter uma licença SolidWorks instalada na mesma máquina, que é muito importante, quer dizer, que nós podemos separar o CAM do CAD e o CAM não precisa de ter o SolidWorks também instalado, que é impossível de fazer com o SolidWorks. A questão também dos diversos processos produtivos que também são possibilitados, a questão do Virtual Machine também que aqui comentaste, a questão de estarmos a trabalhar dentro da plataforma 3D Experience, portanto, e por inerência todas as ferramentas de criação de tarefas, de comunicação, de colaboração que existem dentro da plataforma e que também não temos utilizando apenas o SolidWorks desktop, digamos assim. Por isso, existem aqui uma série de boas razões para experimentar este novo rolo de maquinação. André, tu és o nosso especialista em CAM e já conheces muitos CAMs do mercado. Assim, só para também colher um bocadinho a tua opinião técnica importante, quais são os pontos fortes que tu vês aqui realmente neste rolo, comparando com outras soluções que também conheces do mercado? Dos testes que eu tenho feito, uma coisa muito importante para mim é o algoritmo que eles têm de maquinação 3 eixos, faz trajetórias muito fluidas, muito interessantes. Também, para mim, o Virtual Machining acho que faz sentido hoje em dia, na industrialização que temos, cada vez mais utilizar para garantir que a peça vai para a máquina e não para, não é? Por outras razões alheias a quem programa sem verificar em máquina. E também a facilidade com que eu crio operações de furação e com que crio operações de corte, laser, de jato, é muito prático, muito fácil de programar. André, não havendo mais perguntas, se calhar terminávamos então aqui o nosso webinar de hoje. Sim. Agradecendo mais uma vez a presença a todos os participantes, obrigado pela vossa participação aqui connosco hoje. Agradecemos a vossa participação e até uma próxima oportunidade. Agora já 2025, ok? Sim. Este é o fim deste ano. Muito bem, obrigado então. André, mais alguma coisa? Obrigado. Para os nossos participantes? É só. Obrigado a todos. Obrigado então a todos, bom dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado.